Olá, dando continuidade ao nosso estudo de análise combinatória, nós vamos hoje estudar 3 tipos de problemas muito comuns na análise combinatória. Dentro da análise combinatória, nós vamos trabalhar muitos problemas de permutação, arranjos e combinações. São 3 tipos bem distintos de problemas, eles têm uma série de semelhanças, mas eles têm características que os distinguem. Nós vamos inclusive ver algumas fórmulas para alguns desses tipos de problemas e entender o funcionamento dessas fórmulas, mas também podemos resolver esses exercícios, a grande maioria deles pelo menos, sem usar as fórmulas, usando apenas o conceito que está por trás de cada tipo de problema. E para trazer o primeiro problema, que seriam as permutações, a gente vai pensar um pouquinho sobre os anagramas. Anagrama é uma construção que é muito comum na análise combinatória. É um problema de você contabilizar palavras. Então, anagramas são palavras. De quantas maneiras possíveis eu posso montar palavras diferentes usando as mesmas letras? Então, anagramas são palavras que possuem a mesma letra. Por exemplo, amor, Roma, mora, são palavras que têm as mesmas 4 letras, M, O, R e A, só que escrita em uma sequência diferente. Só que um anagrama não necessariamente precisa ser uma palavra do dicionário, um vocábulo. Um anagrama pode não ter nenhum significado. Quando eu junto, por exemplo, M, R, O, A, tem as mesmas 4 letras de amor, é um anagrama da palavra amor. Não é necessariamente uma palavra que faça sentido, um vocábulo, mas é um anagrama que pode ser contabilizado. Então, basicamente, o anagrama é uma forma de reorganização das letras de uma palavra original. E a pergunta é quantas eu consigo montar com as mesmas letras. Toda vez que eu troco 2 letras distintas de lugar, eu gero um novo anagrama, certo? Usando esse exemplo da palavra amor, vamos verificar como seria o processo de decisão. Quantos anagramas é possível formar com as letras da palavra amor? E a decisão está justamente aqui, nas letras. A sequência que eu vou escolher as letras. Então eu vou separar o meu processo de decisão por letras. Primeira letra. Quantas possibilidades eu tenho? 4 possibilidades. A, M, O e R. A partir do momento que eu já escolhi a primeira letra, a minha segunda decisão passa a ter 3 possibilidades. Imagine que eu já escolhi a letra R. Então R é a primeira letra do meu anagrama que eu estou montando. Sobra o que para a minha segunda letra? A, M ou O. Se eu escolher agora a letra O, para a terceira letra vão sobrar para mim 2 possibilidades. Já escolhi a letra O, sobrou M ou A. Vou colocar A. A partir do momento que eu escolhi a letra A para a terceira letra, a quarta letra tem uma única possibilidade. E isso é muito comum em problemas de anagrama. A última letra vai ter sempre uma única possibilidade, que é o quê? É a letra que sobrou, no caso M. Então eu venho aqui e completo o meu anagrama Roan. Ok? Mas quantos eu consigo montar? Princípio multiplicativo, porque eu vou escolher a primeira letra, e a segunda, e a terceira, e a quarta. Então, pelo princípio multiplicativo, eu verifico que eu tenho 24 anagramas da palavra amor. Amor é um dos anagramas, Roan é outro anagrama, Roma é outro anagrama e assim por diante. Posso montar todos os anagramas, são só 24, não é tanto assim. Posso usar uma árvore de possibilidades, que a gente viu na aula anterior. Então eu tenho o meu processo de decisão, que são as letras, para daí construir o anagrama. Então na primeira letra, sempre eu vou ter as 4 opções, A, M, O e R. Vamos supor que eu escolhi a letra A. Então para a segunda letra, M, O ou R. Cai para 3 opções. Escolhi a letra M. Para a terceira letra, 2 opções, O ou R. Escolhi a letra O. Para a quarta letra, só sobrou a letra R. Então não tem uma outra opção. Eu caio numa situação onde eu só posso escolher a última letra, que é a que sobrou. E aí eu tenho o primeiro anagrama, amor. Se eu escolhesse o R na terceira, seria A-M-R-O. E assim por diante. Eu teria ali todos os meus anagramas. Aqui estão os 24 anagramas
representados. Se você não acredita em mim que estão os 24 aqui, você pausa o vídeo e conta eles, tá? Mas estão ali os 24, tá bom? Algumas observações interessantes. Cada um dos anagramas corresponde a uma permutação simples das letras da palavra amor. Uma troca, uma simples troca de posições. De uma permutação para outra, ou de um anagrama para outro, os elementos são sempre os mesmos. Eles apenas mudam de posição. Então eu quero que você fixe esse nome, permutação, permuta, troca, ok? Então o primeiro problema que a gente vai trabalhar especificamente na análise combinatória é o problema de permutação simples. Permutar significa trocar. Trocar a ordem dos elementos. Então veja, a ordem é fundamental num problema de permutação, né? A ordem dos elementos sendo trocada, você gera permutações novas, ok? A finalidade é encontrar uma nova configuração daqueles elementos. Podem ser letras, podem ser números, pode ser o que você quiser, tá? Cores, o que você quiser. Então, dado um conjunto de n elementos, chama-se permutação simples dos n elementos qualquer agrupamento ordenado, ou seja, uma sequência desses n elementos. Indica-se por P de n, então um nzinho no índice aqui, uma letra P maiúscula, o número de permutações simples de n elementos. E como que ela vai ser calculada? Bom, para a primeira posição eu tenho n opções. Para a segunda eu tenho uma opção a menos. Para a terceira, 2 opções a menos, porque eu já usei na primeira e na segunda. E assim por diante. Até que na penúltima eu vou ter sempre 2 opções e na última uma opção. E como eu uso o princípio multiplicativo, nota que eu estou multiplicando n por todos os seus antecessores naturais não nulos. O que é isso? É o fatorial. É aquela operação que a gente viu no vídeo da aula passada. Ok? Se você não pegou direito o fatorial, volta lá no vídeo da aula passada, assiste de novo, porque ele é extremamente importante. Tá? Então aqui a gente vê o uso do fatorial para representar o número de permutações. Então lá eu tinha a palavra amor. Amor tem 4 letras. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Os 24 anagramas que a gente tinha visto lá. Tá? Por exemplo, quantos anagramas podem ser feitos com as da palavra Brasil? Veja, Brasil tem 6 letras, ok? Se eu trocar o B com R, já virou uma palavra diferente. Se eu trocar o A com I, virou outra palavra diferente. Quantas permutações eu consigo fazer? Bom, eu tenho 6 opções para a primeira letra, 5 para a segunda, 4 para a terceira, 3 para a quarta, 2 para a quinta e 1 para a sexta. Ou seja, permutação de 6 elementos é igual a 6 fatorial. Você pode jogar na calculadora todas as multiplicações, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou você pode usar o botãozinho da calculadora que faz o fatorial. Né? Tem lá uma segunda função num dos botões da calculadora científica que ele executa direto o fatorial. 6 fatorial igual a 720. Então a resposta, né? Quantos anagramas podem ser feitos com as letras da palavra Brasil? 720 anagramas. Beleza? São 720 opções de anagramas com as letras da palavra Brasil. Agora, e a palavra batata? Batata não tem as mesmas 6 letras da palavra Brasil? 6 letras. B-A-T-A-T-A. Acontece que se eu trocar um A com outro A de lugar, eu não vou gerar um anagrama diferente. A mesma coisa se eu trocar um T com outro T de lugar. Não vai gerar um anagrama diferente. Batata, troca os 2 T's de lugar e continua sendo batata. Troca 2 A's de lugar e continua sendo batata. Ou seja, há um detalhe que precisa ser levado em consideração quando eu tenho elementos repetidos. No caso da palavra batata, eu tenho a letra A que se repete 3 vezes e a letra T que se repete 2 vezes. E eu tenho que desconsiderar essas permutações entre elementos repetidos. Então, quando eu tenho permutação com elementos repetidos, que a gente percebe que a troca de 2 desses elementos não cria uma nova permutação, um novo agrupamento ordenado distinto,
Então eu tenho que descartar as permutações entre os elementos repetidos. Se no princípio, no princípio multiplicativo, cada vez que a gente quer considerar novas possibilidades, a gente faz um produto, uma multiplicação entre as quantidades de uma decisão e as quantidades de outra, quando eu quero descartar, eu vou usar a operação inversa da multiplicação. Então, o inverso da multiplicação é divisão, ok? Então, eu vou indicar a permutação com repetições desta maneira aqui, 1p, o nzinho, o índice embaixo, dizendo quantos elementos eu tenho, e esses índices superiores, alfa, beta, e eu pus 3 pontinhos porque eu posso ter quantos for necessário aqui, tá? A minha permutação pode ter tantos elementos quantos eu quiser, e lá dentro pode ter tantos elementos repetidos quantos eu quiser também. Eu vou indicar aqui em cima as repetições. Então, isso aqui é a permutação de n elementos com alfa repetições de um elemento específico, beta repetições de outro elemento, e depois eu vou colocando as repetições de outros elementos. E como eu falei para vocês, o contrário da multiplicação é a divisão. Então aqui, ó, eu vou dividir pela permutação dos alfas, que não vai causar nenhuma permutação diferente, né? Porque os alfas elementos do mesmo tipo, se eu trocar eles, não gera uma permutação diferente. Também vou dividir pela permutação de beta, porque também não vai gerar agrupamentos ordenados distintos, e assim por diante. Então eu fico com isso, n fatorial dividido por alfa fatorial, vezes beta fatorial, vezes gama fatorial, vezes quantas repetições eu tiver aqui. Beleza? Voltando ao problema da palavra batata. Batata tem 6 letras. Legal. Então a gente já viu isso. 6 letras. Acontece que dentro dessas letras eu tenho 3 vezes a letra A e 2 vezes a letra T. Então é uma permutação de 6 elementos? Sim, mas com 3 repetições do A e 2 repetições do T. Então eu vou representar assim, ó. Permutação de 6 com 3 e 2 elementos repetidos. Podia colocar 2 e 3? Podia, não faz diferença nenhuma, porque eles vão aparecer aqui multiplicando no denominador, ok? Então a sequência aqui é indiferente. Então, 6 fatorial, que é a permutação dos elementos totais da palavra, dividido pelas quantidades de repetição. 3 fatorial e 2 fatorial. Ok? Senhor, mas isso aqui não tem perigo do denominador dar maior que o numerador, isso dá um número fracionário? Nunca. Num problema de análise combinatória, os resultados são números inteiros, positivos, porque você está contabilizando possibilidades. Não tem como você dizer assim, existem 2,75 anagramas, ou menos 3,19 anagramas. Não faz sentido. Sempre serão números inteiros. Se a tua conta não está dando um número inteiro, não está dando um número positivo, você errou em algum lugar. Preste muita atenção nisso. Tá ok? Então aqui, 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo manualmente, né? A gente pode desenvolver o 6 fatorial até o 3 fatorial. A gente viu isso na aula passada, aula de fatorial. Para simplificar o 3 fatorial com 3 fatorial. O 2 fatorial vale 2. E aí eu posso simplificar o 4 com 2, né? Que daria, aqui ficaria 2 e aqui ficaria 1. E aí 6 vezes 5, 30 vezes 2, 60 anagramas. Então, minha resposta seria de 60 anagramas. Eu poderia também ter jogado tudo isso aqui na calculadora, sem nenhum problema, tá? Vamos supor que eu quiser jogar tudo na calculadora. O único detalhe é que eu precisava colocar aqui um parênteses no meu denominador. Então, eu vou jogar na calculadora lá. 6 fatorial dividido, abre parênteses, 3 fatorial, que multiplica, 2 fatorial, fecha parênteses, igual. Por quê? Aí a calculadora obriga a fazer os fatoriais do denominador, multiplicar para daí dividir, tá bom? Se você não colocar o parênteses, vai dar errado. Então, tem que cuidar quando tem operação no numerador ou no denominador, tem que usar o parênteses para limitar aquelas operações, beleza? Isso aqui vai dar os mesmos 60, aconselho você a testar, usar a calculadora para praticar isso. Então é assim que funcionam permutações, com elementos distintos ou com elementos repetidos. Para não ficar um vídeo muito extenso, nós vamos parar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu vou executar alguns exercícios sobre permutação. Beleza? Segue aí!